radical, mas mesmo assim, desde o primeiro debate, a vantagem de Biden nos, nas, nas apurações lá, nas pesquisas, é que ele ganhe. E no âmbito é, internacional se diz o seguinte, que o Trump, ele, a gestão dele tem sido muito bom, embora ele diga que é contra a China, contra a Rússia, contra... Na verdade ele tem, e a população americana está entendendo isso, ele tem colocado os Estados Unidos numa situação de isolamento, né? E exatamente ele que se diz mais contra as outras potências mundiais, exatamente a gestão dele é que está dando espaço às outras potências mundiais. Então, a China nunca teve tanta influência quanto ele numa política de isolamento, de protecionismo exacerbado. Então, é indubitável que os Estados Unidos hoje têm menos influência internacional do que teve no governo dos democratas há 5 anos atrás. Bom, Glaucio, ainda nesse aspecto, para a gente dar uma mudada, nos Estados Unidos a gente ouve muito, o que se ouve mais são republicanos e democratas, embora outros partidos e outros candidatos, eles saiam candidatos e tal, mas pouco aparece e sequer se elegem. Como é que você vê isso é uma questão de consciência política? São os partidos que, do ponto de vista orgânicos, eles cumprem rigorosamente as suas pautas, as suas ideias, e a sociedade norte-americana, elas observam isso, elas acompanham, ela é atenta. Como é que você vê isso? Que outros partidos, mesmo sendo uma democracia, nem se elege, raramente se elege um candidato de um outro partido que fica no Congresso, na Câmara ou no Senado, não é, sem a menor influência. A que você acha que isso é atribuído? São os partidos que funcionam de verdade, os democratas e os republicanos? Eu também tenho essa análise que você fez, né? Os partidos americanos, o democrata e republicano, ele vem de uma situação, inclusive, tradicional, né? Há mais de 100 anos, Exatamente. desde depois da guerra entre o Norte e o Sul, em 1860, do século XIX, a tradição é, tipo, é inalcançável outro partido ostentar o poderio que esses dois partidos têm. Só para Então, você ter uma ideia, contribuindo aí, o Partido Democrático foi fundado em 1828, o Republicano em 1854. É uma coisa. é, Aí cada um surgiu para contrapor o outro e com ideias fixas, né? Com convicções próprias, né, Glaucio? é interessante e o eleitorado americano é conservador, né? Inclusive tem o seguinte ponto lá. Alguém que vota no republicano, ele sempre vota no republicano, alguém que vota no democrata dificilmente altera o posicionamento político. Em torno de apenas 2% é móvel, né? Mas quem é republicano passa a vida sendo republicano e quem é conservador passa a vida sendo conservador. Então, o surgimento de um partido novo num cenário desse é muito difícil, até porque apenas 2%, segundo as informações de análise da CNN, apenas 2% é possível que altere O resultado. a vontade de votar em um e outro segmento partidário. Ô Glaucio, e para a gente terminar, a influência dos Estados Unidos, em que pese você ter dito que ele perde, né, do ponto de vista geopolítico para a China e outros países e tal,
Mas é de uma significância muito grande para o mundo inteiro, né? Uma eleição dos Estados Unidos, né? Um presidente dos Estados Unidos, né, Glaucio? É claro, assim, o poderio americano é muito grande, né? Embora que, eu disse assim, vem diminuindo. Não é que tenha, seja, venha a ser isso insignificante, de maneira alguma. Os Estados Unidos têm influência em todas as regiões do mundo, né? Inclusive aqui na América, principalmente. Mas o que se observa é que com a política isolacionista de Trump, os Estados Unidos têm perdido influências em várias partes do mundo. Inclusive, esse período de Trump foi um período sem guerras, né? Sem guerras, eu digo a guerra que os Estados Unidos mesmo patrocina. Ela sempre faz alguma guerra para vender as armas, né? E agora, nesse momento de Trump, não houve na verdade, houve recolhimento de militares que estavam em algumas áreas de influência americana, e Trump recolheu os militares aos Estados Unidos, diminuindo a influência americana em diversas regiões do mundo. Do ponto de vista bélico e militar, né? Verdade. Glaucio, muito bem, depois desse papo, ô Nil, eu tenho um áudio daqui a pouco para passar aqui no nosso papo, porque vai ter tempo, mas vamos aqui. Cenário político de Ceará-Mirim, Glaucio, como é que você está vendo? Sistema litoral de comunicação, e queria já uma opinião sua. Nós propusemos, não é, o debate, fizemos reunião com os candidatos e assessores dele semana passada, criamos as regras, foram aprovadas, e depois de amanhã nós teremos aqui esse debate democrático de ideias com os candidatos a Ceará-Mirim. Acho importante, né, a gente proporcionar a Ceará-Mirim uma oportunidade, inclusive em um dos blocos, candidatos fazendo pergunta a candidato, para dar um dinamismo ao debate. E inclusive vai ter uma parte que o ouvinte vai ligar, o web ouvinte vai mandar aqui no Facebook e a gente vai fazer a pergunta. Como é que você vê a questão do debate? É importante para a sociedade, para o cidadão e a cidadã, inclusive, Glaucio, levando-se em consideração que quase 15 mil pessoas em dezembro do ano passado disse não aos candidatos. Como é que você vê a questão do debate? É importante? O debate é uma maneira de apresentar o candidato ao eleitor sem maquiagem, né? Porque o candidato que não vai a debate, ele só se apresenta maquiado, se apresenta pronto, né? Imagine você se apresentar da maneira que é corda, né? Então ali é você. Você não penteou o cabelo, você não botou blush ou botou um vestido bonito, né? Passou batom, essas coisas, não. Você vai se apresentar de uma maneira mais natural, porque aí você tem que rebater os outros, tem que mostrar suas ideias, tem que mostrar a sua desenvoltura natural. Então é muito importante que o eleitor ele preste atenção que vai acontecer esse debate, acompanhe o debate e tome sua decisão. Imagine que seja interesse do eleitor votar no candidato mais preparado, né? Então só quem faz isso é o debate, porque normalmente o candidato faz um discurso que é preparado, faz uma propaganda que é previamente preparada, e no debate não, ele vai se deparar com uma pergunta, ele vai se deparar e vai ter que mostrar quem realmente ele é. Então o eleitor, é bom que o eleitor, e não só você que é eleitor, que está aí nos escutando, avise também as outras pessoas aí, os familiares, os amigos. Vamos prestar atenção no debate. Se não puder assistir na hora, assiste depois no Facebook, mas é muito interessante.
E também é interessante que reprove o candidato que não vem a debate. E se ele não vem a debate, ele se esconde. Até uma palavra forte que eu digo aqui, mas é um mero covarde. Então é interessante que o eleitor preste atenção. O debate é fundamental, fundamental. Infelizmente, Irã, está acontecendo desde 2018 a democracia está adoecida no Brasil. Então o presidente Bolsonaro ele não foi para debate, né? Claro, ele não tem preparação nenhuma para ir para debate nenhum. Lá em São Paulo agora, os candidatos Celso Russomano e Bruno Covas se negam a ir a debates, né? Então a gente tem lá que as televisões nem organizar debate porque os candidatos não querem ir, né? Só querem ir. Pronto, o Guilherme Boulos debate muito bem e os candidatos não querem ir debater com ele. E isso é muito ruim para a democracia, porque o candidato deveria estar se preparando, ir por debate, conversar com a população abertamente, responder aos eleitores, mas se esconde, e esse tipo de candidato merece a reprovação dos eleitores. Vamos cumprimentar aqui o amigo Valban. Valban tem sido aqui, ele e Fátima, rapaz, presentes aqui no programa. E o Valban diz assim: Irã, com o que está acontecendo hoje no cenário político de Ceará-Mirim, não tem oposição, pois basta aceitação oferecer, eu acho que é situação, oferecer algo e ele pula, não pensa duas vezes. A maioria dos políticos de Ceará-Mirim fazem isso. Eu acho que em vez de aceitação, aceitação, né? Não sei, oposição oferecer, situação oferecer algo. Glaucio, o final de semana, eu até comentei ainda há pouco, em que pese eu dizer aqui que respeito a opinião de todo mundo, né? Cada um faz o que quer e tal. Agora, quando você vê alguém, principalmente um jovem, cronologicamente, que eu me considero jovem demais, né? Inclusive, com todo respeito, data vem na juventude de 18 anos, do ponto de vista do pensar, né? A gente está aí junto com vocês. E como é que você vê a questão, Glaucio, pegando um gancho, isso, ele tá dizendo que eu estou certo aqui, isso mesmo, basta a situação, exatamente, a situação oferecer algo e ele pula. Como é que você tem visto essa situação ainda, inclusive a olho nu, né, do uso do poder econômico e político, não apenas aqui, mas em Macharanguá, por exemplo, é uma coisa deslavada, né? É uma coisa absurda o que a gente vê em Macharanguape também. Enfim, como é que você vê essa situação? O Ministério Público, ele tem um papel importante nisso? Tem, Irã, e inclusive eu acho muito difícil, Irã. Eu queria que o ouvinte prestasse muita atenção agora. É uma informação muito importante. Eu acho muito difícil, por conta do abuso de poder político e econômico, mesmo que Júlio ganhe essa eleição, ele vai cumprir o mandato, porque ele responde 5 ações de investigação judicial eleitoral. Essas ações ação de investigação judicial eleitoral é aquela que você aponta ao candidato que utilizou dinheiro público para fazer campanha, fez contratações para fazer captação ilícita de voto, enfim, utilizou a máquina pública para se promover pessoalmente, e a Justiça Eleitoral age corrigindo o rumo, né, e caça o mandato. Aconteceu com Marconi Barreto. Ele foi cassado
Foi cassado excepcionalmente e tardiamente por conta de uma AGE. Marconi foi uma AGE. AGE significa Ação Judicial de Investigação Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Então Marconi foi cassado por uma, né? Marconi foi cassado porque numa época de pré-campanha, já muito próximo da campanha, ele mandou dragar o rio e beneficiou a população ribeirinha. População, tá ótimo, ninguém nunca veio fazer nada por a gente, vem Marconi agora e vem limpar o nosso rio. Aí a população, esse aqui é o homem, eu vou votar nele. Mas só que os outros candidatos não teve a oportunidade de fazer isso. Então, a Justiça Eleitoral considerou que ele, utilizando dinheiro dele, ele foi cassado. Porque não poderia fazer isso na época de campanha ou pré-campanha. Ou então, se ele fizesse, deveria estar fazendo há anos, né? Agora o cara só vai fazer quando chega na campanha, né? Então, foi considerado isso ilegítimo, né? Abuso de poder econômico, e ele foi cassado. Júlio responde 5, né? Se esse programa... Com o mesmo foco, com os mesmos... Não, tem outros contornos, certo? Realmente a gente não dá para detalhar todas as ações, mas eu vou falar aqui resumidamente de 2 ou 3, se dá tempo. Mas eu vou simplificar. Uma ação é do PSOL, certo? O que é que o PSOL detectou e o que é que o PSOL reclama na Justiça Eleitoral? Olha, todo mundo de Ceará tem conhecimento que Júlio, as cores do partido dele é azul. Então ele faz uma campanha que tem o nome de Onda Azul, né? Então, como candidato, ele fazia Onda Azul, o palanque era azul, colocava bolas azuis, enfim, fazia essa campanha. Quando ele se torna prefeito, Irã, tudo que ele fazia era pintando de azul. Então, inaugurava um posto de saúde, pintava de azul, inaugurava com a bola azul, inaugurou no Hospital Doutor Pecílio um centro cirúrgico. Ele colocou uma bola azul, a placa de bronze de registro da obra lá, ele tirou com um pano azul, né? Então ele foi fazendo, trocou as lixeiras da cidade por lixeiras azuis, né? Enfim, ele foi trocando o ladrilho da principal praça da cidade, daquela fonte da principal praça da cidade, de azul. Iluminou os prédios públicos de azul. São centenas de. O que é que a Justiça Eleitoral diz? Disse em outro caso, em vários casos aqui no Rio Grande do Norte, disse em Santa Catarina, tem vários precedentes no Brasil. O candidato não deve, o prefeito não deve pegar a estrutura do município, né, e promover o seu partido, fazer promoção eleitoral com obra pública. Porque na medida que você faz isso, você está usando o dinheiro do contribuinte para promover uma campanha antecipada e ilícita. Então é muito fácil. Fica para os outros candidatos muito difícil. Porque se você tem o prefeito que faz campanha com o dinheiro do município, como é que o outro candidato vai competir com você? A Justiça Eleitoral tem, para esses casos, tem cassado, né? Então, assim, eu acho muito difícil, pode ser que aconteça, como se diz no ditado popular, o futuro a Deus pertence, mas eu acho muito difícil Júlio não ser cassado. Valban, que ele participa sempre, que ele diz assim: Glaucio, se existe isso, que aí eu acho interessante o que ele está dizendo, Glaucio, se existe isso que você está falando, a culpa não é só do prefeito, e sim 90% a culpa é dos vereadores.
e os outros 10%, a culpa é do prefeito. Quer dizer, então, que envolve a Câmara também, que não está exercendo o seu papel. Aliás, só para a gente rebuscar um pouco, que Ceará Mirim está ligado, a cassação de Marconi se deu pela AIGE, mas já poderia, no final de 2017, ter sido cassado pela Câmara, que não teve a coragem devida, os atuais vereadores, em grande parte, né, a maioria, de ter cassado Marconi. Muito bem, aí segue, Valbon, para você comentar. Glaucio, porque o pessoal não fez isso na gestão de Peixoto? Isso é meio relevante, diga-se de passagem. Eu lembro que Peixoto foi desobrigado. Peixoto foi condenado por improbidade administrativa pela mesma prática. Certo. Pois sempre houve isso, pintar as cores da campanha. Manda ver. Sempre houve, não quer dizer que sempre vai acontecer. Porque sempre foi ilegal e os prefeitos que fizeram isso estão sendo processados e condenados. Então, sempre houve, não quer dizer que esteja correto. Mas eu vou dizer em relação à Câmara. A Câmara de Ceará Mirim e infelizmente, na maioria dos municípios, pouco fizeram para combater os abusos dos prefeitos, porque, em regra, os vereadores eles estão lá para fazer jogo sujo, para empregar familiares, empregar apoiadores no município. Então o vereador ele fica lá vendado, calado. Em Ceará Mirim vocês devem conhecer, porque o programa era transmitido. Tem vereador que nem fala lá, né? A gente, por exemplo, tem vereador chamado de muda, uma vereadora muda, vereador mudo. E assim, eu vou dizer um negócio muito forte, mas eu tô muito tranquilo, sabe? O povo era para criar vergonha na cara e não votar mais nesse povo, né? Agora, se o povo não tem vergonha, vai botar quem? Lá. Quem não tem vergonha também. Porque votar nesses mesmos vereadores que fizeram esse tipo de gestão, né? Então, a falta de vergonha está no povo. Aí, bota a gente sem vergonha lá na Câmara e permite que o prefeito faça esse tipo de política cebosa e suja. A propósito, tem um áudio aí que é mais ou menos nessa direção. A gente vai ouvir esse áudio de Sérgio Meneghelli. Antes, porém, deixa eu ler aqui a participação, por exemplo, de Fracinilda Nogueira, que é candidata a vereadora do PSOL. Júlio está utilizando a máquina pública com força. Isso é abuso de poder econômico. Guia Barão, parabéns a Migran pela condução da entrevista e ao nosso amigo Glaucio Tavares pelo conhecimento e esclarecimento. Muito agradecido, amigo. Mas não perde o mandato, ele quer dizer, condenado por improbidade, eu acho que ele Valban se referiu, mas não perdeu o mandato. Improbidade não. O que ocorre com improbidade é que a pessoa, quem responde por improbidade vai ser condenado a pagar multa, fica inelegível, tem outras repercussões. Júlio, o que ele está respondendo são ações eleitorais, que é ação que a finalidade é outra. A finalidade da ação eleitoral é caçar o registro de candidato, caçar o diploma de eleito ou caçar o mandato, além de inegibilidade por 8 anos. Então, o escopo, a finalidade da ação eleitoral é outra. E tem outras ações, Irã. Essa aí é a ponta do iceberg. Mas tenha calma, porque a gente vai escutar isso, porque você falou na Câmara. E Sérgio Meneghelli, que hoje é um exemplo para o Brasil do jovem político, né, que quer entrar com convicção, que é possível mudar, que é necessário mudar. Vamos ouvir esse cara aí. Grande oportunidade de moralizar a classe política é você expulsando do mandato aqueles que são ladrões, pilantras, né? E aqueles que se escondem atrás de vice e da própria mulher, porque tem político lá na Amazonas, eu vi um mesmo, ele é bandido, foi afastado, vida ficha suja, e colocou a mulher para ser candidata. Ele estava no poder, aí ele pegou e conseguiu. Mas você acha que é a mulher dele que está governando? Então é isso que às vezes as pessoas não pensam, porque quem cria o político corrupto é o eleitor. Quem faz o político ser safado é o eleitor.
Porque se o eleitor fosse sério, sério, sério mesmo, não teria político safado nesse país. Teria talvez por um mandato, né? Igual o vereador, o prefeito corrupto. O prefeito só é corrupto se a Câmara de Vereadores também for. Porque a Câmara de Vereadores tem um poder, na primeira corrupção, caçar o prefeito ou afastar para investigar. E eu acho que a grande arma que nós temos na mão agora, a grande guerra que podemos vencer, não é revólver, não é espingarda, não é bomba. Uma coisa chamada título de eleitor. No dia 15 de novembro, a maior arma que o brasileiro tem para revolucionar e decidir o destino de mais 4 anos dos municípios, destino político 4 anos, é votando com consciência. O cara que não tem candidato, conversa na família antes de sair de casa. Não fica esperando. Tem gente que é tão inconsequente que vai para a urna sem saber em quem votar. O primeiro santinho que entrega, pega. Aí encontra um amigo lá distribuindo. É por isso que esses caras ricos que podem contratar muito cabo eleitoral, eles ganham as eleições no dia. Somente o vereador, quando gasta mais do que ele vai ganhar aos 4 anos todos, ele não ganhou as eleições, ele comprou. Então agora o eleitor pode lutar contra isso. Bom, então esse áudio, né, a gente colocou porque é pertinente ao tema que Glaucio estava discorrendo. Eu quero aqui registrar ainda a participação aqui de Irã Júnior, que manda um bom dia aí para todos, né? Já falamos em Francenilda, a Livanúcia também. E o nosso amigo Marcos Bala diz assim: bom dia, amigo. Referente às cores fica difícil. Amarela é Ronaldo, vermelha é Ozeni, azul é Júlio, verde não sei quem é. Fica difícil pintar a cidade. Abraços em Glaucio. E aqui vem mais Francinilda dizendo: Júlio não vai perder o mandato, pois vai ser derrotado pelas forças populares no dia 15. Maria Livanúcia, bom dia, já esteve aqui e divulga o número dela. Quem entra aqui, vereador, que diz o número, eu digo, viu, que é para ajudar a divulgação. Livanúcia 2555. Enfim, esse áudio de Sérgio Meneghelli. E você, como dormiu demais, o tempo está quase indo embora, viu, rapaz? Não, ele foi muito feliz aí, foi cirúrgico, né? Realmente. Aliás, tem sido cirúrgico, né? Quem bota bandido na Câmara, quem bota bandido lá como prefeito é o povo, né? Muitas vezes por desconhecimento, mas muitas vezes porque se torna cúmplice desse povo. Ora, se o eleitor sabe aí que o cara que compra voto é dinheiro roubado, porque não tem compra de voto com dinheiro do bolso. Um cara que é trabalhador, que ganha seu salário do trabalho, ele não tem dinheiro para ir comprar voto. Não tem. Então, quando compra voto, quem é que compra voto? Eu não vou dizer o nome, mas eu vou dizer as características. É o cara que é vereador, aí tem cargo de secretário no município, aí tem ônibus alugado ao município, né? Aí o cara tem prédio alugado ao município, o prefeito era para pagar o prédio, o valor que deveria ser de mercado, paga 3 vezes mais, sabe, Irã? Aí o cara tem não sei quantos empregos no município, aí faz rachadinha. Aí ele arranja dinheiro para comprar voto. Aí o eleitor o cara chega com dinheiro lá, o eleitor fica grato às vezes, deveria dizer: olha, eu vou votar livre, eu vou receber porque ele está querendo se aproveitar de mim, ele está querendo se aproveitar da minha miséria, do meu desemprego. O candidato, pense nisso, o cara vem e compra voto a você, ele está querendo se aproveitar da sua situação de dificuldade, de miséria, de desemprego e tal, e tal, e tal. O ideal é que você não queira nem papo com esse povo, mas se eles comprarem e você receber, na hora da urna, a única coisa que a única candidato que você não pode votar é nele. E tem uma que muito eleitor não sabe. Não tem como ele descobrir se você votou em A, em B, em C. Não tem como descobrir, embora ele pegue seu título, faça a lista com o número do seu título, não tem como descobrir.
Não tem como descobrir. Então depois ele vai lhe cobrar, ó, eu votei. A safadeza dele se paga com as. Maria. Se paga com a infidelidade sua. Mas não tem como descobrir. Então você vote. Por isso que o voto é sigiloso, né? Vote à vontade. Vote em candidato. Aquele candidato humilde, né? Que não compra voto, dê chance a ele, dê oportunidade a ele, para ver se ele presta. Porque quem não presta já é esse que não compra voto. Não compra voto. Emanuel Alves da Silva só fala isso, não sei se sou eu ou se é Glaucio, né, que a gente está falando. Eu, pelo menos, falo todo dia que eu estou abusando do povo, viu? Obrigado, Emanuel. Aí, Valban diz, Irã, minha opinião, o que alguns candidatos estão fazendo ataca de forma grosseira certas pessoas, levanta uma bandeira de pleito em pleito. O que falei em questão de perder o mandato, pois o pessoal não fez nada. Manuel Alves é 55, Valban, mas quem não tem vergonha é o eleitor, Glaucio. Bom. Olha, o pessoal tem um partido que está em crescimento, é um partido que não dispõe de, não pode, nem faria e nem pode fazer abuso de poder econômico. O pessoal vem, desde quando foi fundado em Ceará-Mirim, lançou o companheiro Carlos Sobral como candidato a prefeito, né, com a estrutura mínima, mas com a estrutura altamente honrada, né? Então o pessoal vem apresentando candidato a prefeito, o pessoal... eu fui candidato em 2018 a deputado pelo PSOL aqui em Ceará-Mirim, apresentando com o discurso de que Ceará-Mirim deve votar em pessoa que convive aqui. Em 2019, na eleição passada, eu fui candidato a prefeito também com a estrutura mínima. A gente saía divulgando nosso nome, panfletando, com carro de som, às vezes, para divulgar nossa mensagem. A gente tem feito, agora também a gente tem feito dentro da possibilidade, que a gente não tem uma prefeitura para pintar Ceará-Mirim de amarelo, aí fica complicado. Nós não faríamos isso. Nós não faríamos isso. De fazer uma campanha com dinheiro público, mas o pessoal tem feito dentro das possibilidades, o pessoal tem denunciado, o pessoal ajuizou essa ação eleitoral contra a Júlia, denunciando essas ilegalidades. Nós fizemos, o pessoal, Irã, nós fizemos várias representações contra a ilegalidade no município, ao Ministério Público. Estamos esperando a reação do Ministério Público. Mas nós estamos fazendo, não dá tempo de detalhar aqui, mas em outra oportunidade, para ver que o pessoal, ele tem agido, inclusive revestido de interesse não só eleitoral, mas de interesse público. Glaucio, tem muito mais coisa aqui, inclusive já bateu aqui, né? São 9 horas, hora de encerrar o programa, a gente ainda ia falar da lamentável perda do mandato do nosso conterrâneo, Sandro Pimentel, mas vamos vir numa outra oportunidade, que você acorde mais cedo para a gente vir. Agradecer a Emanuel Alves, que tem postado aqui algumas coisas, fica aqui gravado e você depois dá uma lida, tá certo, para responder, enfim, a ele. Bom, 9 horas e 1 minuto, obrigado, Nil. Glaucio, 30 Valeu. segundinhos. Muito obrigado mais por essa oportunidade de conversar, né? Quero agradecer aí a participação do Valban, né? Do Emanuel Alves, enfim, de todos aí, nem o nome não vai dar tempo. Um grande abraço a todos. Teremos outras oportunidades para falar sobre Ceará-Mirim, para falar sobre o Brasil, para que a gente possa ir contribuindo com a democracia e criando conscientização política para que a gente saia desse lamaçal da política de Ceará-Mirim. Maradona internado na Argentina com problemas emocionais. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu vou estar lá no Contraponto, né? Sim. Contraponto amanhã, eu e Irã Júnior no Contraponto. Às 18 horas. Às 18 horas. Um abraço. Pelo Facebook de Glaucio, o canal do YouTube também, Glaucio Tavares no YouTube. Show de bola! Acabamos de apresentar Comunidade no Rádio, com o jornalista